Oi, oi, pessoal, boa noite. Espero que todos vocês estejam super bem e animados aí para o nosso encontro, para a nossa live. Hoje nós estamos liberando, né, a aula aberta, só um momento, a aula aberta aí para as pessoas que não fazem parte, né, dos nossos grupos de estudos, mas porque é um assunto aí que tem gerado dúvidas, né, nas pessoas de modo geral, e também para as pessoas conhecerem um pouco, né, sobre o nosso grupo de estudos, né, Lohane e Stephanie. E hoje nós estávamos comentando que o nosso grupo é tipo um grupo secreto. Vocês perceberam isso? Que vocês precisam, para conseguir ter um link do Google Meet, vocês precisam fazer uma inscrição, preencher formulário. Vocês observaram isso? Mas tem um propósito, tá, gente? De fato, o nosso grupo de estudo é um grupo, né, Patrícia, que já faz parte aí, é um grupo composto por poucas pessoas, é um grupo reduzido, mas é um grupo bastante ativo nos estudos, nas trocas de saberes. Então, para você que está participando conosco hoje, sejam, né, bem-vindos, bem-vindas. Digite aí de onde você está falando, se você já é servidor público. E qual que é o seu objetivo? Fazer a prova nacional docente? Ou conhecer mais? Está em dúvida? Você pode digitar aí no chat, as meninas, né, darão um suporte para vocês. E daqui a pouco, né, creio que às 19h30, outras pessoas estarão entrando, porque dessa vez eu alterei para as 19 horas, mas tradicionalmente nós trabalhamos às 19h30 nas nossas aulas. Bom, deixar bem claro que eu não estou muito bem de saúde, hoje eu estou testado, e com isso eu vou contar aí com o apoio da Lohane Morelli e da Stephanie. Em alguns momentos elas vão lendo juntamente comigo e compartilhando também algumas informações. Deixando bem claro aqui no nosso grupo como que funciona. Algumas pessoas, né, fazem lives abertas e só elas falam. Aqui é diferente, tá? Aqui é um grupo de estudos, é um grupo mais privado, então você tem liberdade de falar, você tem liberdade de ligar sua câmera, ficar à vontade conosco, tá bom? Então, vamos lá, a nossa apresentação. Então, hoje, essa aula é falando sobre o PND. Tudo que você precisa saber antes de se inscrever, né? Lembrando que a nossa inscrição vai começar, né? A nossa, assim, a inscrição dessa prova nacional docente, ela começa, então, no dia 14, ou seja, segunda-feira. Então, essa live, ela é voltada para este concurso, mas não significa que a gente não vai falar de outros, tá? Por exemplo, como do Tiradentes, do Estado, enfim. Aqui na nossa troca, né, de saberes, a gente fala de tudo um pouco. Mas o foco, a princípio, é na prova nacional docente. Para quem não me conhece, tá? Eu sou a profa Lula, eu sou mestre em educação, formada em letras pela UFMG, também sou formada em pedagogia. Eu era professora, servidora na Prefeitura de Belo Horizonte, atualmente exonerei e estou como pedagoga na Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Então, vamos lá. Bom, Lohane, pode ler, por gentileza? Lohane, está me ouvindo? Esqueci de ligar o microfone. Boa noite, gente. Quem sabe faz ao vivo, né? Seguinte, a gente vai começar falando sobre o que é a prova nacional docente, no geral, porque tá todo mundo falando, e as pessoas estão ficando confusas do que é exatamente. E ele vai passar a ser um exame anual realizado pelo MEC, que é o Ministério da Educação, e pelo INEP, que é um órgão ligado ao MEC. Então, se ele vai ser um exame anual, a ideia até então é que todos os anos vai ter uma edição, igual acontece com o Enem. O Enem é um vestibular que acontece anualmente, então vai acontecer a mesma coisa com o PND. E o objetivo dessa prova, entre outros, né, mas o principal, é auxiliar os estados e os municípios a selecionarem professores para suas redes. A gente vai entender isso mais lá para frente, mas vai ser um critério para a seleção de professores. Só que aí o que vai acontecer? A PND, ela não é um concurso público, propriamente dito. Ela vai ser uma prova. Depois que você fizer essa prova,
você vai ter uma nota, e com essa nota, os estados e os municípios vão fazer seus próprios editais e vão utilizar a nota de cada candidato na PND para selecionar. Então, é isso que a gente está vendo ali no slide, que a PND não vai substituir o processo seletivo das redes. Então, por exemplo, a PBH aderiu à Prova Nacional Docente, eles vão divulgar um edital próprio em que a nota da PND será utilizada. Então, a PND vai ser um instrumento avaliativo. Pode ser que eles considerem só ela, para fazer a classificação bonitinha, e pode ser que tenha outras fases. Por exemplo, para a gente que é professor, a gente sabe que precisa ter avaliação de títulos também, que vai ser uma outra fase que sempre vem nos concursos. Então, a PND, o que a gente precisa entender ela é uma das fases. Então, você fez a PND e depois ainda precisa ficar de olho nos editais das prefeituras ou dos estados que você queira utilizar a nota, né? E aí, o que vai acontecer? Por exemplo, a Prefeitura de BH aderiu à Prova Nacional Docente. Isso não obriga a Prefeitura a usar essa nota em todos os processos seletivos que ela for fazer. No caso, a BBH, né, já afirmou que vai utilizar, e tudo bem, e vai prever em edital, né, como etapa única ou complementar. E aí, um outro detalhe também. Os estados e os municípios, né, já escolheram se vão aderir ou se não vão. Só que alguns municípios, alguns estados vão utilizar para o concurso público, ou seja, você faz a prova e vira funcionário efetivo, né, funcionário público bonitinho, mas em alguns municípios eles vão usar a nota da PND para o processo seletivo simplificado, que no caso são para as designações, para as contratações, né, então vai depender do que vai estar no edital, do estado ou do município. Aí, outro exemplo, aqui na Prefeitura de BH, a rede não trabalha com professores contratados, apenas efetivos. Então, no nosso caso, vai ser para o concurso público, beleza. Mas, por exemplo, se fosse o caso de, por exemplo, Vespasiano, que aderiu à Prova Nacional Docente, pode ser que eles utilizem para um concurso público de cargo de provimento efetivo, ou pode ser que eles utilizem a nota da PND para o processo seletivo simplificado. Ótimo, Lu. Então, gente, estou liberando o pessoal a entrar, por isso que às vezes eu tenho que mexer aqui na tela, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui, só para vocês gravarem aí essas informações, que elas estão disponíveis no site do MEC, tá? Então, a Prova Nacional Docente, ela não substitui o processo seletivo das redes, né, ou do município, ou do estado. A prova é um instrumento avaliativo adicional, tá bom? E, além disso, também, a adesão não obriga o município ou o estado a utilizar os resultados da Prova Nacional Docente em todos os seus processos seletivos. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês, porque é algo novo, né? Quando a gente lê ali, então, que é uma prova anual, ela será anual, porque ela começa, então, neste ano de 2025, tá? Então, é a primeira vez. E aí, está gerando uma confusão, e daqui a pouco o Lohane vai falar também um pouquinho, que é por conta do ENAD, né? Por conta do ENAD, mas mais para frente nós vamos falar sobre isso, tá? Então, caso o ente, né, opte por utilizar os resultados da prova nacional docente, este deverá organizar seus processos seletivos normalmente e prever em seu edital o uso, né? Então, vai lembrar de fato, né, tem pessoas que já fizeram o Enem, tem pessoas que nem lembram mais do Enem, mas hoje, com a sua nota do Enem, você tem um programa chamado SISU, né? Então, por exemplo, com aquela nota do Enem, do Exame Nacional, né, de Ensino Médio, você consegue utilizar, por exemplo, para ingressar no Cefet do Rio de Janeiro, para ingressar, por exemplo, na UFMG, que está em Minas Gerais. Então, nós temos pessoas, por exemplo, eu que estou na universidade, conheço pessoas, né, estudantes, graduandos, que são de outros lugares e vieram para a UFMG porque aquela nota, né, a nota de corte que eles falam, foi acessível ali para ingressar, então, na universidade, tá bom? Bom, não há restrição quanto à utilização da Prova Nacional Docente. Ela pode ser empregada tanto em concursos públicos, então isso tem que ficar bem claro, e também em processos seletivos, né? Por exemplo, contagem pode utilizar, né, para processo seletivo, que não é concurso, mas às vezes é um contrato, sabe? Que a pessoa fica ali 1 ano, 2 anos. Então, é nesse âmbito aí. Passando aqui, próxima página,
qual é o objetivo da Prova Nacional Docente? Lohane? Oi? Eu esqueci o microfone de novo. Como a gente estava falando, o objetivo principal é auxiliar os estados e os municípios a contratarem professores para suas redes, mas tem outras coisas também que tem a ver com outros objetivos também, que tem a ver com toda uma política do governo federal de valorização do magistério, né? Tem outras coisas, outros programas que estão surgindo disso, mas assim, esses outros objetivos que eu vou explicar têm a ver com essa política de valorização. Então, um deles, subsidiar os entes federativos na seleção de profissionais qualificados para suas redes de ensino, estimular a realização de concursos públicos e induzir o aumento de professores efetivos nas redes de ensino do Brasil. Aí, vou explicar rapidinho esse ponto aqui. Por que eles estão falando de estimular, e vocês devem estar pensando assim, mas vocês acabaram de falar que vai ter município que vai usar para processo seletivo, etc. Então, mas o que acontece é que muitos municípios pequenos, às vezes, eles demoram muito para fazer concurso público, porque é um município que tem baixa arrecadação, e aí até ele fazer todo aquele trabalho de instituir comissão, de contratar a banca, que isso tudo custa dinheiro, contrata a banca, isso e aquilo, não tem verba para isso tudo. Só que quando ele adere à prova nacional docente, ele elimina uma das etapas, que no caso é de fazer a prova objetiva, então, porque ela vai ficar a cargo do MEC. Então, ele não vai precisar contratar uma banca para realizar a prova e ter esse custo, vai diminuir o custo, porque aí ele vai ficar por conta de apenas organizar o edital e escolher de que forma essa nota vai ser utilizada. Então, é por isso que eles estão falando que essa prova visa estimular a realização de concursos públicos, em vez de processos seletivos simplificados, né? E um outro objetivo é conferir parâmetros para autoavaliação dos participantes da prova, com vistas à continuidade da sua formação e à inserção no trabalho docente. E também fornecer subsídios para a formulação e avaliação de políticas públicas de formação inicial e continuada de professores. Aí, explicando rapidinho esse tópico aqui da autoavaliação. Porque para quem está fazendo, mais para frente a gente vai ver como vai ser a estrutura da prova, e aí a gente vai entender que vai ser um espelho muito bom para você ver como está a sua formação enquanto docente mesmo, no sentido teórico, porque vai ser uma prova bem direcionada e bem específica, a gente vai ver lá na frente. E, além de tudo, ela vai servir como uma avaliação externa, para o MEC ver como está sendo essa nota, porque isso também é reflexo da formação inicial que a gente tem e das formações continuadas, para quem já atua aí na educação. Então, são várias faces, assim, de uma mesma prova, né? É selecionar professores, é valorizar o magistério, porque vai facilitar, principalmente para os municípios pequenos que têm essa carência, que muitas vezes não conseguem fazer concursos públicos com tanta frequência, fica com aquela rede com muitos contratos, e também servir de avaliações, né, para possíveis discussões dos programas de curso de formação inicial e continuada. E é interessante também, né, nós pensarmos o seguinte, quando nós temos, então, ali o INEP, realizando ali uma prova nacional, em âmbito nacional, ela fica mais justa também. Deixa eu aceitar o pessoal entrando aqui. Essa prova, ela fica sendo mais justa, porque, por exemplo, já aconteceu de pessoas falarem assim, o pessoal vai começar a chegar agora, porque normalmente nós trabalhamos 19h30, tá vendo? Normalmente, por exemplo, as pessoas falam assim, nossa, a prova do Rio de Janeiro foi super fácil. Lá em Belo Horizonte, totalmente difícil. Não é, gente? Acontece isso? Você fala assim, não, mas aquela prova de contagem... Gente, para quem me conhece aí, faz parte dos nossos grupos de estudos, sabe muito bem da minha vida. Eu não passei na prova de contagem. Foi quando que eu fiz a prova? Em 2020, alguma coisa. Eu não passei. Então, a prova era muito complexa. E olha que eu estudo, hein? E aí, né, Stephanie? Você lembra? Aí, nós não passamos lá. Aí, chega em Ribeirão das Neves, aí você fala assim, mas que estranho. Em Neves eu passei, em Contagem não. Quando é uma prova, então, nacional, ela tem um certo equilíbrio também. Eu acho que ela fica mais justa, tá? E no meu ponto de vista, eu acho que é mais positivo para nós, enquanto docente também. Né? Não sei a visão de vocês. Aí eu gostaria que vocês participassem no chat, a Daiane e a Stephanie vai respondendo vocês, o que vocês pensam, se vocês concordam ou não. Porque tem gente falando assim, essa prova, sei lá, tô com certo medo, enfim, não sei.
Mas eu acho que é uma prova, assim, que tem tudo aí para dar certo, e realmente, no futuro, todas as prefeituras e municípios e estados aderirem, né? Então, quando a gente pensa, né, a minha área de mestrado é na área de avaliação de políticas públicas, né, do ensino superior. Estava até pensando em tentar, né, estudar um pouco no doutorado sobre avaliação, né, avaliação de políticas públicas nas graduações, porque a avaliação que eu estudei foi voltada para mestrado e doutorado. Mas, olha que interessante, igual a Lohane disse, no momento que o governo, não só o governo, mas as universidades têm acesso aos dados, gera o quê? Políticas públicas, ou seja, o intuito é fazer com que melhore a educação pública, né, a formação dos docentes. Nós sabemos que na formação inicial há lacunas, né? Então, quais são os objetivos, né, que eles podem fazer? Quais, né, ao longo dos anos, nas formações continuadas de docentes? Por exemplo, eu tenho observado que o MEC está liberando mais bolsas para mestrados profissionais. Isso é uma política pública. Identificou que era necessário pesquisas na educação básica. Então, é um dos objetivos, né, gente? E aí, de modo geral, então a gente tem que gravar isso, ó, de modo geral, contextualizando, resumindo, a Prova Nacional Docente auxilia na promoção da padronização, tá vendo? No padrão das provas e na elevação da qualidade dos processos seletivos. Gente, quantas vezes nós que somos concurseiros já ouvimos falar assim, não, o concurso não vai rolar porque a prova, né, gente? Pode falar no chat, a prova, tiver acesso à prova, aquele município favoreceu alguém, enfim, a gente sabe que essas coisas acontecem. Então, nesse caso, um dos objetivos aí, né, do governo é a elevação da qualidade dos processos seletivos para os professores, para nós, enquanto docentes. A prova nacional, né, a prova nacional docente, ela facilita a realização de concursos públicos e demais formas de processo seletivo. O Lohane diz, tanto para provas, para ser efetivo, quanto para ser contratado também, permitindo que estados e municípios a utilizem para admissão de docentes em suas redes de ensino. E, por fim, a prova confere autonomia às redes de ensino. Então, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte vai aderir também aos títulos? Tem autonomia para utilizar a nota da Prova Nacional Docente e inserir outras etapas. Por exemplo, em São Paulo tem prova prática. Vocês sabiam disso? Lá tem prova prática. Então, a prova, ela dá autonomia, né? Tanto para os estados quanto para os municípios. Desculpa, gente, estados e municípios. Bom, e aí, Lô? Pode ler. Ô, Lô, você está esquecendo o áudio, tá? Não, tá difícil hoje em 3 vezes, mas ficando fantástico. É o seguinte, depois da gente comentar, né, fazer esse panorama geral do que é a Prova Nacional Docente, para que vai ser utilizada, agora a gente vai comentar sobre o público-alvo. Quem pode fazer essa prova? Vamos lá. Quem pode fazer? Os licenciados. Quem é licenciado em Pedagogia, Educação Física e outros cursos, no caso que já finalizaram a graduação. E aí vai ter um outro público, que são os concluintes dos cursos de licenciatura, que tenham previsão de integralização de 80% do curso, até dia 31 de agosto de 2025, e não tenham colado grau até essa data. Então, pessoal que já concluiu, nós estamos em julho, né? Até mês que vem, já fiz 80% do curso, estou na faculdade, estou fazendo licenciatura, estou chegando nos 80% do curso, mas não colei grau ainda, vou poder fazer a Prova Nacional Docente mesmo assim. Então, resumindo a história, não é só para quem já está formado, né? E também os licenciandos que tenham previsão de integralização de 100% do curso até julho de 2026. Então, ou seja, a gente está em julho de 2025, quem está entrando no último ano ainda da faculdade também vai poder fazer. E esses 2 últimos públicos-alvo têm a ver com o ENAD, que é aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, né, Lula? Isso, e aí eu gostaria de saber, né, eu estou liberando o pessoal entrar aqui, e eu gostaria de saber o seguinte, quem já concluiu a graduação? Quem já concluiu, coloca eu aí,
Só para a gente ter uma noção, ou manda um joinha, só para eu saber quem já concluiu a graduação tem um título, né? Já tem o diploma de licenciado. Bacana, Daiane, Fernanda, ótimo. E quem vai fazer o ENAD este ano? Quem vai fazer o ENAD? Ou está fazendo a segunda licenciatura, ou ainda não tem o diploma? A Lohane vai fazer, né? A Lohane ainda não é formada ainda, vai finalizar este ano, né? Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Pode estar no chat aí, deixa eu ler o chat aqui. Daiane, estudante. Você vai fazer o ENAD, Stephanie? É isso? Não, eu coloquei que eu já tenho a graduação, né? E a segunda licenciatura eu vou colar grau agora em fevereiro, em agosto. Deste ano. Então, você vai fazer a prova do ENAD, correto? Que é essa Não, prova, né? não, porque o meu já finalizei o curso, só falta colar grau, que é online, né? Sim, correto. Entendi. Então, aqui nós temos, então, a Daiane e a Lohane, que ainda são estudantes de licenciatura, né, as meninas aí. Né, Dai? Boa noite. Tá boa? Boa noite, meninas. Isso, eu vou fazer o ENAD. Eu ainda não concluí a graduação de pedagogia. Ótimo, excelente. Então, gente, a prova do ENAD é essa mesma prova aí, é a Nacional Docente, que está sendo unificada. Mas vamos passando aí para ficar mais claro. E bora lá. Quem tiver perguntas, pode deixar no chat aí, viu, gente? Bom, aqui, pessoal, nós temos... tá, Lohane, pode falar? Então, e aí, o que está aí no print, no slide de vocês, que vocês estão vendo, é um ofício circular do INEP, explicando sobre a questão da prova nacional docente e do ENAD, porque está gerando muita confusão nisso, assim, principalmente para quem vai fazer ENAD. E assim, por exemplo, oi, Daiane, vamos fazer ENAD. Não, eu vou fazer a prova nacional docente também, aí eu vou ter que me inscrever nos dois, aí o que eu vou fazer? E aí está tendo outros tipos de confusão também, às vezes de pessoas que já são licenciadas, aí ouviram dizer que vai ser a mesma prova, e vai ser a mesma mesmo. E falando assim, mas eu já fiz ENAD, gente, eu sou formada, pelo amor de Deus, não vou fazer ENAD de novo. Então, gente, o que vai acontecer é o seguinte, vai depender de em qual grupo você está. Porque se você está no grupo do que vai fazer ENAD, como eu e a Daiane, vou tentar explicar da maneira mais prática possível. Nós vamos fazer o ENAD e, automaticamente, nós vamos estar concorrendo na prova nacional docente também. Então, com a nossa nota, no caso do ENAD, que nós já iríamos ter que fazer mesmo, a gente vai poder utilizar a nota dele para disputar outros processos seletivos, aqui da Prefeitura de BH, de outros estados e municípios que aderirem. Beleza, isso é para esse público. Agora, para quem é já licenciado, que eu vi aqui que é a maior parte, o que vai acontecer? Vocês vão fazer a prova como se fosse um concurso público comum. Você vai se inscrever, aí paga a taxa, tudo bonitinho, a mesma coisa, marca o dia lá, você vai, tem um tempo de prova, a mesma coisa. Só que aí, o que vai acontecer? O modo como essa prova é formulado, a prova que você vai fazer, você que já é licenciado, vai ser a mesma que eu e Daiane vamos fazer. É a mesmíssima prova, a diferença é que, por você já estar licenciado, você não tem nada a ver mais com o ENAD. Esquece o ENAD, você já formou, você já não precisa se preocupar mais com isso. Agora, para nós que estamos nesse público que vai fazer ENAD, a nossa nota vai valer para as duas coisas. Tanto para a avaliação do curso, que é a função do ENAD, tanto para a PND. Basicamente é isso, assim, porque eles foram soltando as informações meio picado e ficou muito confuso isso, mas é basicamente isso, gente, muito tranquilo. Olô, e é interessante ressaltar também que as pessoas que estão vinculadas a uma faculdade, a própria faculdade já fez inscrição da pessoa na prova, tá? E essas pessoas serão isentas, né, da prova. E vocês já sabem o valor, gente? Não achei tão caro, não. É quanto? Joga aí no chat aí qual que é o valor aí. Vamos ver quem está aí conosco. 85? E aí? Então, para quem vai fazer o ENAD aí, ó, já, né, tá isento, beleza? Então, vamos lá. Qual é o cronograma da prova? Gente, isso você precisa anotar.
para aí um pouquinho. Sei que tem algumas pessoas, né, às vezes lavando vasilha, fazendo uma comidinha e nos ouvindo. Mas você precisa guardar essa data. A partir de segunda-feira. E aí você vai me questionar assim, mas Lola, você acha interessante eu fazer a inscrição já na segunda? Espera um pouquinho, faça na terça, no dia 15, né? Porque às vezes o primeiro dia e o último dia, né? Então dia 25, o site está pipocando. Aí você pode passar um pouco de estresse. Então, assim, mas de qualquer forma, anota na sua agenda e coloque o celular para despertar, sabe? Aquela agenda do Google. Você coloca ela para despertar lá no dia 15. E, além disso, você precisa ficar atento e atenta à questão do pagamento. Porque tem gente que faz a inscrição, esquece de pagar e aí perdeu a inscrição. Correto? Bom, em relação ao local de prova, meu Deus do céu, aonde será a minha prova? Eu preciso saber o endereço. Quando vai sair? No dia 7 de outubro, tá? Deste ano. Beleza? Então, assim, será que eu vou fazer lá na UNA? Será que eu vou ir lá para o centro? Mais próximo do meu bairro? No dia 7 de outubro. E quando será essa prova, né, gente? Para quem vai realizar o ENAD, né, para quem está finalizando as licenciaturas e para quem vai fazer a prova nacional docente, ou seja, a mesma prova, todo mundo no mesmo dia 26 de outubro, tá? E aí, eu achei interessante o resultado. Já este ano também, sem enrolação, né, Lô? Percebeu aí? Sem enrolação, dia 10 de dezembro. Então, em relação à pontuação, vocês estão por dentro? Você sabe, Daiane, Stephanie, Patrícia, Fabiana, enfim. Você sabe como que vai ser essa questão de pontuação? Não, da pontuação não sei. Ótimo. Lô, você vai falar mais para frente, né? Tá, beleza. Desculpa. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora sim, né? Manda um joinha aí, por favor. Bom, Daiane, você poderia ler para a gente, por favor, essa questão da organização da prova, né? Estrutura da prova? Sim. Organização da prova. Formação geral docente, comum a todos os cargos, 30 questões objetivas e uma questão discursiva, estudo de caso. Posso continuar a leitura ou paro por aqui? Componente específico da sua área de formação. 50 questões objetivas, articulando aspectos teóricos práticos, método de correção, TRI, teoria de resposta ao item. Lohane? Então, pessoal, e aí é isso, chegamos naquela parte que eu tinha comentado, né, que por que isso vai servir de autoavaliação para a gente, por que vai servir de avaliação para o MEC também. Me fala uma coisa, vamos lá, vocês viram disciplina aí de matemática? Vocês viram disciplina aí de informática? Não, vai ser uma prova voltada especificamente para licenciaturas. Então, o que vai acontecer? Vão ser duas partes, essa prova vai ser dividida em duas partes, 80 questões ao todo. As 30 primeiras questões vão ser referentes à formação geral docente, ou seja, aspectos relacionados à licenciatura de forma geral. Independente da sua área, todo mundo passou por aquelas disciplinas de didática, de educação especial inclusiva, de legislação educacional, então tudo isso que é comum a qualquer professor, independente da área, vai estar nessa primeira parte, que vão ser 30 questões objetivas, de múltipla escolha, e uma questão discursiva, você vai conseguir responder ela em até 30 linhas. Então, pode ser uma questão discursiva, a gente colocou assim, questão discursiva e estudo de caso, porque a característica das provas do MEC, do INEP, do ENAD, né, que é a mesma prova, é isso, são questões bem contextualizadas, assim, com a realidade. Então, pode ser, muito provavelmente vai vir uma questão assim, olha, na escola tal, está acontecendo uma situação X, e aí tentaram fazer tal coisa e não funcionou, ou estão com um dilema tal, e aí você vai ter que dissertar sobre essa situação que colocaram. Não é igual a gente faz uma prova de redação,
coloca um tema lá e você argumenta, etc. Não é exatamente isso, porque ela é contextualizada numa situação prática, né, para nós professores. E aí, após essa parte, tem o componente específico da área de formação. Então, para quem é pedagogo, vão ser 50 questões relacionadas à área específica de pedagogia. Para quem vai fazer para letras, 50 questões específicas dentro do conteúdo do curso de letras, né? Mas sempre questões relacionando aspectos teóricos e práticos, porque essa que é a característica, né, do INEP. Questões objetivas também. Então, no geral, 80 questões, né, objetivas e uma discursiva. Total é isso. E aí, o método de correção. Vamos lá, né? A formação geral docente vai valer quantos pontos? As questões dos componentes específicos vão valer quantos pontos? Então, essa prova, ela vai ser corrigida da mesma forma que o Enem é corrigido. Nem todo mundo tem familiaridade com o Enem, só estou explicando isso porque o INEP está reaproveitando, né, esse método de correção. Essa teoria de resposta ao item, como é que ela funciona? Ela avalia a sua coerência pedagógica de acertos. Como assim? Vamos lá. Se eu faço uma prova de 80 questões, e aí qual que é o que eu estou falando de coerência? Se você tem uma boa coerência, o que vai acontecer? Você estudou, você está participando do Pedagogo Clube, você participa das nossas lives, você participa da oficina de redação, então você vai acertar questões fáceis, você vai acertar muitas questões médias, e aí tudo bem, pode ser que você erre algumas questões difíceis, mas é uma coerência interessante, né? É uma coerência que faz sentido, você está acertando as fáceis, as médias ali, uma ou outra deixa passar, e as questões difíceis realmente normal, tá, gente? Tá, uma ou outra você deixou. Mas agora vamos dizer, uma outra pessoa que ela não estudou tanto assim, ela acabou fazendo a prova meio, né, na correria e tal, não se preparou muito bem. Aí ela vai chutar algumas questões. E o que vai acontecer no chute? Ela vai começar a errar questões que são consideradas fáceis e vai acertar sem querer questões consideradas difíceis. E esse sistema do TRI, ele é considerado um anti-chute, justamente por causa disso, porque ele vai detectar que essa coerência dessa pessoa em específico não está interessante, porque como é que, por exemplo, a pessoa acertou mais questões médias e difíceis, mas errou muitas questões fáceis? Não faz sentido. É claro que pode acontecer, sim, de você errar uma ou outra questão fácil por pegadinha, né? Você realmente deu uma bobeirinha ali, errou a interpretação, acontece. Mas aí o que vai acontecer? O sistema pode interpretar como um chute. Aí, ok, e aí a sua nota vai ter como se fosse uma penalização, né? Só que o que acontece? Implicações práticas disso. São 80 questões no total, né, a prova. Então, pode ser que eu vou lá, faço a prova, vamos supor que eu acerte 60 questões. Tá bom, a Daiane vai lá e faz a prova, acerta as mesmas 60 que eu. Mas pode ser que eu tenha uma nota menor do que a dela. E eu estou vendo que isso vai gerar muita confusão quando a nota sair, porque vai todo mundo assim, uai, eu tirei 50, minha amiga também tirou 50, a gente tirou nota diferente para entrar com recurso. Que aí que o pessoal vai começar a entender que o critério é diferente, não são questões fechadas, que cada uma vale uma pontuação e pronto. É feita uma análise da prova como um todo, para analisar a questão da dificuldade das questões e da sua coerência de acertos. Então, pode ser que vá acontecer isso? Pode, de outra pessoa que seja próximo de você fez a prova, tirou a mesma pontuação, mas pode ser que ela vai tirar uma nota, ela acertou, né, a mesma quantidade de questões, e pode ser que ela fique com uma nota maior ou menor do que a sua, por conta dessa teoria de resposta ao item. Então, resumindo, é uma prova que você vai precisar ter muito cuidado com errinhos de interpretação, com pegadinhas, com esse tipo de coisa, para você não perder as questões fáceis, para evitar de ser penalizado por esse sistema anti-chute. Então, é pensar assim, tá, aí talvez você esteja se perguntando, mas o que é uma questão fácil, o que é uma questão difícil, o que é uma questão média? Então, a gente não tem um critério tão específico para isso, depende muito de cada questão. Mas pense que existem alguns assuntos, por exemplo, em pedagogia, que a maior parte das pessoas que estão aqui são graduadas, existem assuntos que a gente fala muito, que é avaliação, que é didática, que inclusive isso faz parte lá da primeira parte da prova de formação geral. Então, isso tudo, talvez a gente possa considerar como sendo uma questão mais fácil, pelo menos o assunto dela. Então, quando você vê que é um assunto muito comum, assim, que já é um assunto que você ouve falar o tempo inteiro, porque é mais da sua área, muito provavelmente é uma questão que é considerada fácil ou média, o que vai te ajudar na sua coerência de acertos. Agora,
caiu uma questão lá no componente específico de uma coisa que você viu numa aula lá do curso de letras. Então, provavelmente vai ser considerado uma questão mais difícil. Então, talvez você mesmo sinta essa dificuldade e aí, provavelmente você não vai ser tão penalizado. Então, o que eu queria explicar dessa teoria de resposta ao item é isso. Resumidamente, pode acontecer, sim, de acertar o mesmo número de questões, mas ter pontuações diferentes por conta da coerência dos acertos. Ô, Lohane, mas tem uma questão também. Lá na Faculdade de Letras, recentemente, tinha uma pessoa estudando lá, acho que era no mestrado, sobre esse método, né? Por exemplo, nós temos ali 300 pessoas, vamos imaginar, né? Fazendo a prova. 250 acertou. Significa que essa questão é o quê, gente? Difícil ou fácil? O que vocês acham? Fácil. O que vocês acham? Digitem no chat. Fácil, né? Mas 300 pessoas estão fazendo essa prova. 5 acertaram, aí ela também entra nesse critério, né, Lu? Então, tem essa... Na verdade, vai ser considerado difícil ou fácil, dependendo também de um global, né, Lu? Excelente pontuação que você fez aí, que agora que eu fui lembrar disso, que realmente o critério não é claro, no sentido assim, antes de você fazer a prova. Mas esse método, ele é muito estatístico, então é meio que, após todo mundo fazer a prova, é aquilo que eu falei, é uma análise geral, a sua prova vai ser pontuada de acordo com a sua coerência ali interna, mas o número de o grau de dificuldade das questões tem a ver com dados estatísticos mesmo de todos os participantes daquela prova. Igual acontece na prova do Enem, o Enem também funciona dessa forma, então é isso mesmo, uma excelente pontuação que você fez, eu nem estava lembrando desse detalhe, mas é importante. Recentemente, por conta do seminário de pesquisa, aí tinha uma pessoa fazendo uma pesquisa de mestrado nessa área aí, por isso que eu lembrei. O que acontece também, gente, eu quero chamar a atenção de vocês, é tudo muito novo, isso tem que ficar muito claro. E ao longo do tempo vai surgir, né, igual o Enem, que eles vão criando aqueles manuais, eles vão alterando e vão criando as diretrizes. Então, por exemplo, agora, em relação à redação, discursiva, gente, vocês têm que deixar uma coisa bem clara para vocês, é redação. Ai, mas não, é redação, é redação. Discursiva é escrita. Objetiva é uma prova de múltipla escolha. Então, essa redação, você também tem que criar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ah, mas eles vão pegar uma questão de estudo de caso, e aí, não sei, aí eu gostaria de conversar com vocês, atenção quem está aí, não sei se estou falando bobagem aqui não, mas pode acontecer de ter até proposta de intervenção, Lohane, por estudo de caso. Pode acontecer, gente, de ter uma proposta de intervenção para essa redação. Aí, por exemplo, isso pode ser um dos critérios também, porque às vezes você vai ter que pensar numa solução para aquele estudo, para aquele caso, para aquela situação. Vocês concordam? Alguém poderia falar aí comigo? Deixa eu ver se alguém está conversando no chat ou falar por meio do microfone. Até porque vai ter as mesmas 30 linhas. E lembrando, quando você tem 30 linhas, você vai trabalhar, né, normalmente, com uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Ah, mas lá na prova, por exemplo, da PBH, foi uma discursiva de 15 linhas. Mas quem fez e foi bem, sabe que tudo na vida tem um começo, um desenvolvimento e uma conclusão. Se você não sabe estrutura, eu acho que muitas pessoas vão dançar. O que vocês acham, gente? Vocês acham que faz sentido ou não? Alguém tem alguma coisa a dizer aí? Eliane, Patrícia, deixa eu ver quem está aqui conosco. Geisa, o que vocês pensam? Alguém da faculdade conversou com vocês? Porque assim, gente, eu não participo de muitas lives, não. Aí, se alguém já comentou sobre isso, se quiserem falar também, não, eu escutei, diferente. Fernanda, Janaína, se quiserem falar aí também, viu? Shirley. Então, pode acontecer. Tá tudo muito novo ainda, Lu. É tudo muito... Né, Stephanie? O que você tem a dizer, Stephanie? Eu queria falar sobre a estrutura, né? Que é muito parecida com a estrutura da prova de BH, né? O concurso. E aí eu lembro que o último concurso de BH que eu fiz, na hora de sair, eu via muitas pessoas comentando sobre a questão discursiva,
de como tinha respondido. E aí a maioria tinha respondido como se fosse uma questão de escola mesmo. Ah, o que você faz? Acho que eu não lembro que era uma situação, não lembro direito, mas tinha um nome fictício de uma criança, uma situação. E aí o pessoal respondendo igual a gente está conversando aqui. Ah, eu fiz isso e isso com o Joãozinho, eu faria isso e isso e isso. E aí o que você está falando da importância de conhecer a estrutura, né, da redação. Então, quem tem o conhecimento, né, que faz as oficinas de redação, que, né, tem esse conhecimento, já é um pontinho a mais na frente aí, né? Com certeza, né, gente? E outra questão, quando você tem conhecimento da morfologia, da semântica, da sintaxe, né, para estruturar um texto, porque às vezes a gente peca, né, no dia a dia, na questão da concordância, oralmente falando. Mas você tem que entender que para escrever esse texto, é um estudo de caso, Joãozinho não sei o quê. Não, você vai ter que estruturar. E em muitos momentos, você tem que fundamentar o que você fala. Isso é fato em qualquer texto. Você fundamenta para dar credibilidade nos seus argumentos. Né, Patrícia? E aí? O que você tem a dizer? Eu acredito também que se fosse um estudo de caso, no final eles vão querer uma solução para aquela problemática, né? Eles não vão só te dar para você falar sobre aquilo sem dar uma solução para o problema, né? Exatamente, porque quando você pega, por exemplo, quem trabalha muito com esse estudo de caso, é o Estado de Espírito Santo. E sempre você tem que pensar, porque na realidade, gente, nós, enquanto docentes, nós precisamos pensar em soluções. Então, essa é a lógica. Você tem que ser um sujeito crítico, analítico, e essa prova, ela vai prezar por isso, tá? Então, vamos lá, passando, que daqui a pouco eu quero ouvir vocês também. Peraí. Gente, se a gente vai falando rápido, se estiver travando, pode mandar aí no chat, tá? Que a gente sabe que no online isso acontece. Bom, deixa eu olhar aqui, que é isso aqui que eu coloquei. Beleza. Gente, uma coisa que eu deixo muito claro para vocês, e como que eu trabalho no dia a dia, né? Como que eu estudo? Não fica só seguindo o que está nas lives, sabe? Não fica só pegando o que o outro diz, mas começa a ler o documento oficial. Né? Aqui, por exemplo, nessa portaria que saiu no dia 26 de maio de 2025, recentemente, fala sobre a matriz de referência, sabe? O que vai ser cobrado né, de vocês, de nós que faremos essa prova. Então, aqui está o link, deixa eu ver se eu consigo, só um momento, que aí, vou pegar aqui, Ctrl C, vou mandar aqui para vocês, salva aí depois, olha, leiam, parem de confiar só no que o outro diz. Mas eu assisti a live da Maria, assisti a live do João, né, do Pedro, enfim. Ok, isso é bom, eu também faço isso, eu gosto também, acho que a gente aprende por meio dessa troca. Mas é interessante você sempre estar buscando as matrizes, estar lendo os documentos lá no site do MEC. Então, aqui foi mais nesse sentido mesmo que eu queria mostrar para vocês. Entrem, olha, né? Não entendeu? Compartilha com o colega. Nossa, não entendi bem, o que você compreendeu? Tem essa rede de apoio aí, tá? Então, aqui em relação ao ENAD, gente, a prova do ENAD, acho que 2024 não está disponível, né? Mas tem outras questões. A gente vai trabalhar muito com simulado, bônus, né? A gente tem esse pensamento aí também de trabalhar com vocês, e a prova é a mesma, viu, gente? Então, para quem está estudando aí para o ENAD e para a Prova Nacional Docente, pode ler esse material aqui depois. Bom, Lô, pode falar aí, por favor? Pode ler? Bom, e aí mais alguns aspectos, né, da Prova Nacional Docente. A nota vai ser válida por 3 anos, então você está fazendo a prova agora em 2025, vai ser válida até 2028. Então, né, você vai conseguir utilizá-la em processos seletivos que vão ocorrer até daqui 3 anos, né? Municípios e estados têm autonomia para usar a nota em seus processos, que é aquilo que a gente havia comentado anteriormente, e você pode escolher onde e quando usar sua nota. Isso
é um diferencial dessa prova nacional docente, porque além da gente ter comentado anteriormente sobre a padronização da prova, de não ter isso, assim, nossa, a prova do Rio de Janeiro foi muito fácil e a daqui foi muito difícil, etc. Vai unificar, mas também você vai ter opção de, eu fiz a minha prova no meu município, estou fazendo a prova aqui em BH, mas eu não tenho interesse de ficar aqui, eu quero concursar em outro lugar, morar em outra cidade, pode, você vai lá, utiliza a mesma nota da mesma prova para o concurso público, ou para o processo seletivo lá de outro estado, ou de outra cidade que aderiu ao PND, e que vai utilizar a nota. E aí você não vai precisar ir para aquele estado, para aquela cidade fazer a prova. Então, por exemplo, Vespasiano, vai acontecer isso, que às vezes até a dificuldade para deslocar no dia da prova já desanima a pessoa de fazer. E às vezes até impossibilita, dependendo de onde você mora, o que vai acontecer, impossibilita de você ir. No caso da PND, não. Agora, é interessante também que todo ano, gente, vai ter essa prova. Todos os anos. Mas, se por acaso este ano de 2025 você fez essa prova e não foi tão bem, e no 2026 você faz a prova novamente e tem uma nota melhor, você pode escolher qual das notas utilizar. Ele lembra muito o Enem. Porque, por exemplo, alguém sabe aí sobre obtenção de novo título? Na obtenção de novo título. Você tem ali as notas, não é, Lohane, do Enem? Você pode usar a melhor nota sua, ou de 2024, 2023, como que funciona? Isso. No caso da obtenção de novo título, é quando você já é graduado, você quer fazer uma outra graduação na Universidade Federal, mas só que você não quer passar novamente pelo Enem daquele ano. E aí, o que vai acontecer? Eles abrem um processo seletivo específico para obtenção de novo título, utilizando as vagas remanescentes, ou seja, as vagas que sobraram do curso lá no final do ano, após transferências, após movimentações, etc. Sobrou um número de vaga. Quem quer obtenção de novo título entra com a nota do Enem, e aí geralmente pode escolher que no FMG, eles consideram nota dos 5 anos anteriores. Assim, daquele, por exemplo, 2025, agora, então vai considerar do Enem, notas do Enem 2025, e lá do Enem 2020 também, no caso, para obtenção de novo título, porque aí se você fez mais de uma edição, você pode escolher a maior nota, né, que você se sai melhor, porque eles vão utilizar essa nota para classificar você, para ver se você fica dentro das vagas e começa um novo curso. A obtenção do novo título é assim. Ô, gente, para quem não sabe, a Lohane, no 4º período de graduação, passou aí nos primeiros lugares em concursos públicos. Aí eu fico assim, como que é isso, Lohane? É testando ela, viu, gente? Né, Stephanie? Eu fico testando para ver se ela sabe mesmo, que ela foi a aluna de destaque do curso. Então, por isso que eu fico questionando, deixa eu ver se ela sabe mesmo. E ela tá indo bem, não tá, gente? Fala muito bacana, tá me auxiliando hoje cedo, que eu mandei mensagem para ela. Hoje cedo, para ela, para Stephanie e para Daiane. Falei assim, gente, eu não estou bem, não, mas eu não quero também cancelar, né, com as pessoas, eu acho sacanagem. E aí, tá aí me auxiliando, falando super bem. A Lohane ainda é estudante, gente, porque às vezes as pessoas pensam assim, as pessoas confundem, né, que eu também sou Lohane. Mas essa Lohane aí é nerd. E ela tá na graduação ainda e passou em, como que chama? Prefeitura de Belo Horizonte. A primeiro lugar em Contagem, enfim, mas fazendo esse treino, né? Fazendo treino, ela estuda demais, muito mesmo. E certamente, ao concluir a graduação, terá muito sucesso acadêmico e profissional também, tá? Então, parabéns, seu Lohane, tá explicando muito bem. Não tá, Patrícia? Que gracinha, né? A gente fica cheio de orgulho aqui, novinha, cheia de energia. E aí, gente, olha que interessante. Nós temos uma oficina de redação. Aqui nós temos alunas, né, egressas, igual o programa de pós-graduação da UFMG. Nós temos egressos, aqueles que já concluíram a oficina, que querem voltar. Nós temos pessoas que fazem parte, enfim. E nós teremos, gente, o trabalho... Oi, Andréia. Quer falar alguma coisa? Acho que você ligou o áudio, né? Não, foi atender uma ligação aqui, desculpa. Ok, tudo bem. Então, nós teremos, gente, um trabalho
porque eu também farei essa prova, né? Ah, mas você passou na UFMG tem quanto tempo, gente? De 16 agora, de julho. Vai fazer 3 meses. Eu vou passar pela minha primeira avaliação. Da minha primeira avaliação lá na universidade. Então, nós faremos, independente, né, se eu estou concursado ou não, eu farei essa prova aí, nacional docente. E nós iremos trabalhar com bônus, com simulados, né, trabalhando um pouquinho da LDB. Passou rápido. 3 meses, Anne, que você está longe de mim, da Prefeitura de Belo Horizonte. E aí, gente, nós iremos trabalhar com essas questões, porque eu também preciso estudar, tá? Eu vou fazer a prova, eu preciso estudar, Lorraine vai tentar, e eu tô achando que Lorraine fica em primeiro lugar, aí, não sei, viu? Nos primeiros lugares, no contexto nacional aí. Mas aí nós vamos estudar. Então, o nosso grupinho aqui pode ter 7 pessoas, pode ter 40. Nós iremos treinar, ter aquelas rodas de conversa, os diálogos, que é isso que nos ensina. Recentemente, uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, mas você passou no concurso público? Mas você fez qual cursinho? Eu falei assim, incrível que pareça, a oficina de redação. Sério, só isso? Não, porque eu tinha que estudar conhecimentos pedagógicos por meio do texto. Além disso, eu tinha que preparar o material, né, gente? E assim, eu participo de muitas lives também. Claro, outra questão, eu gosto de ler a lei na íntegra, o documento na íntegra, tá? Então, é importante você, enquanto professor, mudar a mentalidade. Sabe, eu não vou citar nomes não, mas eu gostaria, quem puder ligar a câmera, em especial a Stephanie, que eu já estou te vendo, Stephanie, e assim, sem citar nomes, eu só quero que você seja sincera. Hoje, mais cedo, eu pensei o seguinte, o que adianta você comprar um curso com 1000 aulas? Você consegue assistir todas aquelas aulas, trilhas, percursos? Fala aí, Stephanie, sim ou não? Seja sincera. Eu, Stephanie, na minha atual situação, não. Eu acho que é a situação de quase todas as pessoas que estão atuando em escola. E aí, eu falo para todo mundo assim, gente, às vezes é preferível você investir em mentoria ou em um grupo de estudo. Mas eu não tenho dinheiro, não. Monta o seu próprio grupo, então. Cria ali com 3 amigas, vou estudar toda segunda. Sabe? Porque você vai ter uma interação, gente. Você tem que estar na ação, nessa ação. Então, nós vamos montar alguns bônus aí de simulados. Quem quer, manda um joinha aí. Quem quer treinar? Porque, independente se eu sou servidora federal, eu vou continuar estudando, né? Treinando aí, porque eu também não posso ficar sem estudar, né? Não posso ficar alienada. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu falei tudo. Bom, gente, aí falando, então, nesse momento agora, né? Você viu que apareceu o aviso da reunião acabando? Uai, aqui? Apareceu aqui para mim. Mas tem lógica não, porque essa conta aqui está sendo paga. Essa aqui, ela não termina, não? Chegou um aviso para você? Gente, chegou mais algum aviso para outra pessoa aí também? Não? Opa, chegou aí, gente, algum aviso falando que a live vai encerrar, alguma coisa assim? Porque eu estou fazendo a gravação. Bom, então, deixa seu objetivo aqui. Nós teremos a oficina de redação, né, com os tópicos gramaticais. Então, para quem quer estudar aí escrita, né, escrever bem, além disso, estudar conosco, no nosso grupo, nas nossas aulas bônus aí de simulados, de LDB, BNCC, enfim. A matrícula, gente, as matrículas serão até dia 31/7. E nesse dia 31/7, Daiane, tem algo de especial na sua vida? Meu aniversário. Por conta do aniversário da Daiane, que trabalha conosco no suporte ao estudante, as matrículas acontecerão até o dia 31/7. E as aulas, gente, elas iniciam quando? Elas iriam iniciar agora. Porém, algumas pessoas falaram comigo assim, não, tem férias, vou viajar, não sei o quê, tem que pagar greve. Então, as nossas aulas acontecem a partir da primeira semana de agosto, dia 7. Né? Dia 7, deixa eu olhar aqui, de agosto, numa quinta-feira. E aí, qual que é o investimento? Por que eu não falo o valor? Você vai pagar quanto? Você vai investir quanto? Você vai investir 390 à vista ou 12 parcelas de R$ 39, tá? E quem é ex-aluno ou está participando da live, pode digitar esse cupom LIVE10, né? Acho que as meninas vão colocar aí no chat depois o link,
quem tiver o link aí da oficina de matrícula, você ganha, então, 10% de desconto. Você que é ex-aluno ou que está participando da live pela primeira vez, olha, essa foi a novidade do dia, viu? Essa foi a novidade do dia. Até para quem está participando hoje da live, né? E algumas pessoas que pediram para mim para mandar a gravação, porque não conseguem participar hoje, sexta-feira, mas vão assistir no final de semana, tem direito a 10% de desconto. Mas até quando? Até dia 31. Se você fizer a matrícula ainda este mês. Beleza? Porque a nossa aula, então, vai começar no dia 7, na quinta-feira. Bom, deixa eu passar aqui, que aí eu vou liberar, que eu quero conversar com vocês. A aula vai ser só de redação? Bom, deixando bem claro, a nossa aula, o foco da nossa aula é redação para carreiras educacionais. Então, é redação para concursos, né? E aí, eu trabalho com tópicos gramaticais. Então, eu trabalho um pouquinho verbos, concordância, crase, enfim, lá nas aulas, nas nossas aulas. Porém, nós teremos os bônus de LDB, BNCC, PNE e outras coisas mais, por meio de simulados e dos nossos grupos. E como vai funcionar isso? Dentro de um cronograma. Gente, nós teremos simulados de conhecimentos pedagógicos, entende? Então, assim, às vezes as pessoas não entendem, né? Mas assim, nossa, só redação? Mas como que funciona, Steph, o nosso grupo de redação, de oficina? Eu poderia falar? O nosso grupo, olha, todas as aulas são diferentes uma das outras. As aulas que eu quero dizer diferente das outras na verdade, todas as oficinas, né? Cada oficina ofertada pela Lohane é completamente diferente uma da outra. Eu participo das oficinas, acho que desde 2019, 2020, não sei. E aí, todas as oficinas que eu fiz tinha uma proposta diferente, convidados, com exceção do Ângelo, que tem que estar presente em todas, né? Ela convida outras pessoas também. Tem o Corujão, é muito legal. As pessoas são participativas. Ô, gente, tem de tudo um pouco. Tem o nosso Acamp, que a gente faz. Como assim Acamp? A gente começa a estudar, tem dia, tipo, mais ou menos 8 horas da noite, ou 10, não sei, vai até meia-noite, que a gente faz algumas coisas assim, que é o Corujão, nesse caso, o Acamp, né, Stephanie? É isso, né? A gente vai criando, a gente já tem o presencial, né, Stephanie, também, a imersão presencial, tem alguns encontros também que a gente faz para além dos estudos, que eu acredito muito e aposto muito nessa interação. Que aí, Stephanie, pode falar. Tem brindes, sorteios. Exatamente, é bem humanista, né? E aí, gente, é o seguinte, é uma turma reduzida, então normalmente a gente fica entre 15 a 40 alunos, eu acho que nunca passou de 40, e a gente tem as correções personalizadas também, né? Daiane, você pode falar um pouquinho aí? Lu, você quer que fale a respeito da oficina, como que é as correções? Você que já né, participou enquanto aluna, depois entrou para nos Sim. auxiliar. Ok. Então, durante o curso, vocês têm o suporte, né, ao estudante, a gente dá esse apoio para vocês, em relação à instrução, né, tirar as dúvidas, as correções, né, que a Lohane, ela faz, elas são comentadas, elas são super bem feitas, analisadas, e aí a gente se fortalece também como um grupo. Se eu não me engano, não sei se foi a Patrícia ou outra aluna, né, que entrou no curso, se sentiu bem acolhida quando houve essa questão do curso, né, então a gente não é somente um curso, mas também um grupo que se fortalece, traz novidades, então a gente compartilha tudo aquilo que a gente aprende na vida, no curso, traz sempre algo novo, né, dentro aí dessa caminhada do curso da Lohane. Então, é algo muito bacana que a gente pode, né, se sentir acolhido em todos os sentidos. E o interessante é que quando você fala desse acolhimento, é porque a gente traz um pouco da nossa prática pedagógica, enquanto estagiário, ou enquanto professor, ou enquanto monitor, e há uma troca de saberes. Então, essa troca de saberes também é que me fortaleceu. Eu falo que eu aprendi muito com vocês, né? Então, eu fiquei em primeiro lugar na Prefeitura de Belo Horizonte, depois fiquei em segundo lugar
na UFMG, no cargo de pedagoga, porém eu também fiquei aprovada no cargo de pedagoga da Polícia Civil, então o concurso a validade tem aberto ainda, e outros concursos, né, igual da Prefeitura de Ribeirão das Neves, pedagogo, enfim. Mas porque de tanto ouvi-las, e claro, ler os textos. Então, a gente tem várias práticas aqui, né, por conta dos seminários que eu faço também lá na UFMG. Como assim seminários? Para quem faz mestrado, doutorado, a gente tem uma disciplina chamada seminário de pesquisa. Então, eu trago muitas essas metodologias, sabe, de troca, pega o texto do seu colega, conversa, é uma metodologia também de ensino. Às vezes, a gente faz alguns grupos, né, Stephanie, dividindo, e os grupos se apresentam. Então, no ato da sua apresentação, você aprende muito também. Então, é bem bacana. E um dos diferenciais nossos é que a gente libera um certificado de curso livre, tá? Então, esse certificado, você pode inserir no seu currículo Lattes, tá bom? Oi, Dai. Quando você falou em prática, eu lembro que inicialmente, quando eu entrei no curso, gente, eu aprendi tanta proposta de intervenção com as meninas, que era assim, algo que às vezes eu pelo fato de estar iniciando a docência, né, bem recente na pedagogia, eu não tinha muita prática. Eu falava assim, meu Deus. E assim, quando eu fiz a prova de Neves, da PBH, eu lembrei de tantas falas das meninas, que isso me ajudou bastante, né? E também teve um ponto também que a Lohane eu acho interessante quando ela faz as aulas, é o seguinte, ela traz no ao vivo, né, Lô, você tem essa prática aí de trazer os textos, né, das meninas quando elas autorizam, tanto para poder apontar o que precisa ser aprimorado e também o que está bacana, né? E a gente acompanha também essa evolução. A Lohane também, ela já acompanhou a minha evolução na escrita e, assim, eu percebi o tanto que eu melhorei também, o que eu precisava praticar, né? E ela que ela sempre fala, você tem que escrever de acordo com aquilo que está na rede, o que a rede ela está pedindo. Então, a gente tem esse tipo de orientação de ter uma escrita ali limpa, de acordo com o que a prova ela está pedindo. Então, não vai ser qualquer tipo de escrita. Lembrando que a Daiane é estudante, né, Daiane, ainda de licenciatura, e já ficou aprovada, acho que em 2 concursos aí, né? Lula, eu te perguntei, sabe por quê? Em Contagem, na redação, eu me senti meio perdida. Quando caiu um tema assim, né, estava falando um pouco sobre a saúde, era o rótulo, né? E aí envolvia a saúde também. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu vou colocar aqui? O que que eu vou abordar aqui? Ou seja, né, os temas transversais da BNCC fala também sobre saúde, cidadania, né? Muita coisa que dá para a gente utilizar na redação. E eu não tinha essa experiência, então eu acabei ficando perdida sem saber, na hora do nervosismo, o que descrever. Por isso que eu perguntei, porque eu acho que quando a gente vai treinar a redação, trazendo esses repertórios, ajuda bastante, porque você já passa a ter um conhecimento, né? E é uma gama, né, que você vai conseguir abordar. Você vai falar assim, nossa, eu não sei ali, por exemplo, colocar a Constituição Federal, mas eu sei das competências. Andréia, Andréia, seu nome, né? Isso. Excelente. E enquanto você falava, eu lembrava de 2 pessoas também. Gente, tem uma aluna minha que ela foi nomeada no mesmo dia que eu, não sei se vocês sabem, a Anne, que é da área de contabilidade, administração. A Anne era minha aluna do particular, de redação. E aí teve um dia que eu falei assim, Ana, eu tô tão sobrecarregada, entra na redação de carreiras educacionais. Aí ela aceitou, coração muito aberto, aceitou. Gente, aí caiu numa redação, acho sobre alimentação, né, saudável, nós tínhamos estudado, porque nós estudamos diversos temas, a gente tinha falado sobre merenda, a gente falou de tudo um pouco, né, e aí ela passou também na UFMG, foi nomeada no mesmo dia que eu, e ela me reconheceu, que a gente não se conhecia pessoalmente, né, ela me reconheceu naquela cerimônia de posse. Então, bem bacana isso. E aí, o interessante, Andréia, é que a gente estuda de tudo um pouco. E, às vezes, o estudante, no nosso grupo de estudo, que eu gosto de falar que nem é curso, não, é grupo de estudo, a pessoa ela propõe alguma temática também. E aí tem a discussão.
né? Patrícia, você pode falar aí um pouquinho? Sim, eu queria só fazer um relato a respeito da escrita mesmo, da redação, porque a gente faz a escrita, né, manual, para poder te enviar, porque acho isso importante, porque na hora lá que a gente estiver fazendo, na hora do concurso, você não vai digitar, né? Você vai fazer manualmente. Então, você tem aquela ideia do espaçamento, dos parágrafos que tem que ser colocado, do tanto de linha, né, que você vai gastar para fazer cada parte da redação, no caso. E uma outra coisa também é que eu considero que eu aprendi muito, né, nessas poucas aulas que eu tive, né, porque eu sou bem recente aí no grupo, né, que a senhora orienta, e já teve pessoas que me mandou, Patrícia, eu sei que você entende muito, corrige para mim esse texto aí, e assim, o que eu pude fazer e corrigir é tudo assim também, graças ao que eu pude aprender nesse momento aí de aprendizado com vocês, né? Patrícia, é interessante porque tem uma aula nossa que você se torna revisor, né? Corretor de textos. Então, você acaba aprendendo também como que o corretor analisa uma redação. E, de fato, nós temos alunas aqui, igual a Fabiana Fantini e outras, a Eila, gente, da engenharia, né, que estão conosco, que fala que hoje em dia elas revisam, né, textos das colegas. Porque, gente, às vezes a pessoa fala assim, mas tem o chat EBT. Tem. Ele ajuda? Muito. Mas se você sabe, e se ele erra, você ainda treina ele. Tem isso também, né, Lohane? Isso mesmo. E aí, isso do chat GPT, uma diferença crucial que eu acho, assim, para usar enquanto correção de redação. Que, beleza, você está fazendo uma redação, a inteligência artificial está corrigindo. Mas, lá na hora da prova, não é a inteligência artificial que vai corrigir, é uma pessoa. E aí entram aspectos um tanto quanto subjetivos nesse processo aí de correção que a gente também discute nas lives, porque é isso que a Daiane estava falando, a gente tem uma preparação direcionada no sentido desses detalhes, assim, de aparar essas arestas, no sentido de, a sua opinião é assim, 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 em que medida a sua opinião dialoga com o que a rede propõe, porque aí entra naquela coisa de você falar o que o corretor está querendo ouvir, porque o corretor, a inteligência artificial não, ela está ali trabalhando, 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 ela não cansa, ela não estressa, ela não precisa comer, não precisa fazer nada. Agora, o corretor está ali com um negócio de prova desse tamanho aqui para corrigir, lendo 500 redações do mesmo tema, então, assim, a gente aprende a escrever, né, a interpretar a proposta, mas a escrever de uma maneira que fique clara para quem está corrigindo 500 redações, porque entram aspectos subjetivos também. O que essa pessoa vai querer ver, assim, de inovador, mas um inovador que eu consiga entender, né, para corrigir e tudo mais. E aí eu queria dar um outro depoimento também, porque eu estou vendo o pessoal fazer relato. Eu entrei na oficina de redação uns modos parecidos assim com o da Ana, né? E aí eu entrei, e o legal que eu queria comentar com vocês é isso que a gente já estava comentando, mas uma frase é: nunca é só sobre redação. Não existe isso, porque a aula, tá, pode ter ali tópicos gramaticais aplicados para redação, não, o foco é redação mesmo. Mas só que aí a gente começa a trazer repertório, aí a gente começa a falar assim, não, o tema dessa semana, eu usei o autor tal, não, lá na minha escola aconteceu um negócio, às vezes nem tem tanto a ver assim, mas como a gente vai interagindo, aconteceu não sei o que, não é mesmo, mas é isso que você fez, talvez encaixe com um tema tal que a gente fez semana passada, e aí a gente vai trocando ideia e vai virando um grande quebra-cabeça que a gente vai unindo, né, as coisas e vai acompanhando o progresso uma da outra, que é isso que a Daiane comentou também. E aí, assim, aí agora, relato pessoal meu aqui, que a Lohane veio falando que, eu passei em concurso, que eu vou formar em pedagogia esse ano, pois é, não, realmente fiz esse monte de coisa, vou tentar aprender, e etc. Mas só que, assim, eu gostei tanto disso aqui, que eu falei assim, Lohane, eu vou entrar nessa doideira junto com você, eu vou fazer letras também. Ano que vem, ela me perguntou se estou pensando de novo título, não foi à toa, porque eu pesquisei muito sobre isso, etc. No final das contas, acabei decidindo fazer Enem de novo, é por isso que eu estava falando daquele jeito lá da teoria de resposta ao item, tudo tem um contexto, tá, gente? Então, assim, eu gostei tanto disso, que eu falei, gente, que legal fazer isso aqui, eu vou aprender a fazer também, por conta da oficina.
A Lohane entrou para a oficina. Ô, Lohane, tem umas questões bem legais aí que eu percebi em você. Além de você estar interagindo mais, né, com as pessoas, né, enfim, conheceu novas pessoas também, a Lohane tinha todo o perfil, assim, ela é muito criteriosa, ela tem todo o perfil de uma revisora. Aí eu bati o olho assim e falei assim, cara, eu vou falar para ela. Ela tem 2 perfis que eu percebo. Para ser da área de letras, né, enquanto revisora, corretora, e além disso, para também trabalhar no nível de pesquisa, mestrado, doutorado no futuro. Então, aqui dentro, a gente vai aprendendo também, gente. Eu tenho meninas aqui que saíram da oficina com um desejo de fazer promestre, falando promestre para quem tem graduação e quer fazer mestrado profissional, a UFMG abriu hoje, tá? O edital do promestre. Ah, eu não sei. Leia, gente, o edital. Leia o edital. Promestre, UFMG. Nem ia falar sobre isso, acabei lembrando. Né? Eu acho que também é um caminho legal aí, bacana. Daiane, você quer falar alguma coisa? Você já falou? Oi, Stephanie. Já falei, já. Stephanie? Não, eu queria só enfatizar aí a questão dessa troca que a colega falou aí, né, do tema de redação de contagem. Eu lembro de Lohane contando como que ela escreveu a redação dela, que ela usou a questão dos rótulos, que a Anvisa proibiu, não sei o quê, ou obrigou agora a colocar, né, o teor de gordura, o teor de açúcar. E eu lembro dela falando isso em uma das oficinas, em uma das aulas, ela contando assim por alto como que ela fez a redação dela. E olha que você vê, ficou gravado na minha cabeça. Na hora que a colega falou, eu lembrei. Eu ia digitar ali, Lohane deu um show na redação de contagem, mas eu preferi falar no áudio aqui. Lohane Morelli, não foi, Lohane? Você que compartilhou com as meninas, né? E é interessante, Stephanie, que hoje, por exemplo, eu estava em casa e eu estava lembrando de coisa que eu aprendi com vocês, mas em outras oficinas, às vezes passa na memória, e é isso, gente, é uma troca, é um conhecimento, assim, contínuo. E aí, gente, para vocês que ficaram aqui até agora, ficou tudo claro? Deu para entender? Tem alguma coisa que você fala assim, olha, Lohane, eu senti dúvida na apresentação, gostaria que você repetisse, explicasse um pouco melhor. Tem alguma questão aí? Vamos liberar aqui para o fiquei chat. na dúvida em relação à pontuação da redação, que a gente falou em relação à pontuação no geral, né? Mas será que a pontuação da redação, ela entra ou ela é separada igual a do Enem? Que o Enem você faz as questões é uma pontuação, a redação é outra. Aí nessa PND eu fiquei na dúvida em relação a isso, da questão discursiva. Boa, interessante. Certamente é separado. Lohane, você chegou a ler a matriz de correção da redação? Que eu não encontrei ainda. Da correção de redação? Então, e aí, o que eu acho que vai acontecer? É isso mesmo, no Enem acaba tendo uma outra nota, porque tem a grade de correção direitinho para corrigir a redação. E aí, o que eu acho que vai acontecer na Prova Nacional Docente ainda não foi divulgado, tá? Essa matriz, tanto que tem mais gente perguntando, não foi divulgado. E aí eu acho que pode acontecer 2 coisas. Pode acontecer deles divulgarem posteriormente essa matriz de correção, que eu acho que essa é a maior chance. Ou pode acontecer deles darem a autonomia de avaliar esse texto também para os estados e municípios. Para os estados e municípios colocarem alguns critérios. Pode ser uma opção então, também. eu acho que vai sair, sim, uma... Sabe por quê? Porque ela está unificada. A objetiva com a discursiva faz parte da correção deles. Porém, gente, né, Stephanie, deixa bem claro para você, todo dia o MEC vai liberando alguma coisa. Dia 28 de maio liberou uma coisa. Dia 4 de junho liberou outra. Porque é tudo novo para eles também. Lembrando que quem faz tudo isso são os servidores. Quem elabora uma resolução é um servidor público. E no órgão público tem que passar igual, por exemplo, a gente está fazendo agora, eu faço parte da comissão de celulares, de proibição de celulares na universidade, lá no Coltec. E aí tem que sair uma resolução. Gente, demora. E aí vai sendo aos poucos, né? Então, Lô, eu acho que em breve, creio que talvez aí até agosto libere uma matriz de correção, igual do Enem, das competências. Isso. Até porque, é por isso que eu falei que eu acho que vai ser a maior chance, porque se a ideia
facilitar para os municípios fazerem mais concursos e tudo, não seria uma boa escolha deixar a redação para avaliar, primeiro, porque não ia ficar uma coisa padronizada, e segundo, que ia ter essa despesa, né, para o município para avaliar essa redação, né? Então, não seria uma boa opção. Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Vai sair a matriz de referência para análise. E, inclusive, Lola, só desviando um pouquinho do assunto rapidinho, mas é porque, por acaso, eu achei aqui um guia, é do MEC, é um guia prático da Prova Nacional Docente, um documento que depois eu vou enviar no nosso grupo. Ele está bem detalhado, assim, explicando como é que pode ser usada como etapa única, né, para os municípios que querem usar como etapa única, como é que tem que ser feito o edital, assim, então é uma coisa mais detalhada, não é, o público-alvo não é exatamente alunos, assim, mas para quem quiser ficar por dentro do detalhe, achei legal, eu vou mandar lá depois. Ô, Lô, falando em compartilhar, porque são muitas coisas que a gente pode compartilhar, nós montamos um grupo agora há pouco. Isso, dele mesmo. Compartilhar. Gente, quem quer entrar nesse grupo? Esse grupo é só para falar sobre Prova Nacional Docente. Ah, mas eu já participo da oportunidades e concurso. Lá é editais. Lá é editais, oportunidades. Aqui não. Aqui é para vocês compartilharem materiais, para vocês, né, combinarem de estudar juntas. É um grupo aberto que vai ser só sobre isso. Quem tiver o link aí, ou a Stephanie ou a Lohane, aí, gente, olha, quem quiser acessar, salva esse link que está no chat, tá? E aí vocês participam desse grupo nosso, tá? No mais, alguma pergunta, gente? Eu gostaria que vocês fizessem parte do nosso grupo de estudos. Quero aproveitar desde já, assim, para agradecer a vocês pela presença e deixar aí também o meu contato, né? Eu vou deixar meu contato aqui e para quem precisar falar comigo, né, no WhatsApp ou por e-mail, tá? E foi muito bom estar com vocês. Nós estamos aí com a matrícula aberta até o dia 31, se está com dúvida, se esqueceu depois o cupom, pode entrar em contato conosco, tá? E é isso, mais alguma dúvida, gente, para a gente encerrar? E a gente vai finalizar agora 8h30, nós temos aí 6 minutinhos, se alguém tiver mais alguma dúvida, estamos à disposição. Tá tranquilo? Então, o link está aqui, né, Lohane? Vocês compartilharam o link, podem ingressar nesse grupo e trocar figurinhas entre vocês. Nanda, eu que agradeço pela presença a todas e vou encerrando aqui a nossa gravação também, viu, gente? Um abraço aí para vocês.